Teu rosto. Deu uma caída, sabe? A bochecha, ó, pra baixo. Mas você falou que minha bochecha tava ótima. Errei. Qual o problema? Errei, mas nada que um hialurônico não resolva. Pá! Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Pedro Zanola e eu tenho esse canal com dois objetivos básicos. O primeiro interesse do canal é explicar a teoria psicanalítica de um autor francês chamado Jacques Lacan para psicanalistas, para ajudar psicanalistas a desenvolver teorias. O segundo objetivo desse canal, bem diferente, é fazer críticas de filmes e séries, às vezes com um olhar psicanalítico, mas não só, também críticas propriamente cinematográficas, que é um interesse pessoal meu. No vídeo de hoje a gente vai tentar misturar esses dois métodos. A gente vai fazer uma análise psicanalítica para explicar conceitos psicanalíticos de forma coloquial, para não psicanalistas, para leigos, usando uma série como exemplo. A série que a gente escolheu é Beleza Fatal, mais precisamente a relação da Gisela e do Rogue em Beleza Fatal. E os conceitos que a gente vai explicar é o conceito de autoestima segundo a psicanálise, o conceito de crise ou de baixa autoestima segundo a psicanálise e também o funcionamento das relações tóxicas. Vamos lá. Gisela tem transtorno dismórfico corporal. O que é isso? Isso caracteriza quando você tem uma distorção na percepção da sua imagem. Então, a minha grande pergunta era assim, e aí virou, né, para quem que a gente faz isso? Mas para quem mesmo? Vamos contar primeiro um pouquinho desses dois personagens inicialmente, como começa a relação entre eles. A gente vê a novela aos poucos apresentando a Gisela como uma personagem um tanto vulnerável. E essa vulnerabilidade se constrói exatamente por ela não ter um lugar na família dela muito estabelecido. A gente vê a família dela como um infinito jogo de poder, onde todos os personagens estão se degladiando para ver quem vai ficar com poder, e esse não parece ser um interesse da Gisela em momento algum. Ela não participa da família dela enquanto essa busca, essa guerra por poder. E a gente também vê a Gisela um pouco desorientada frente aos personagens femininos dessa novela. Na família dela também ela parece viver à sombra da mãe, tentando se reconhecer como artista, mas não se reconhecendo tão talentosa quanto a mãe. E a gente também não vê na Gisela nenhuma relação de interesse muito desenvolvido, nem relações sociais muito desenvolvidas. Então a Gisela é uma personagem já construída aos poucos como uma personagem vulnerável, sem grande lugar social na família, sem grande lugar social no mundo dela mesma, e se reconhecendo como a sombra dos outros personagens. A gente vê também a construção do Rogue como um personagem um tantinho inescrupuloso, e um personagem que vai se relacionar com a Gisela não por um interesse genuíno nela mesma, mas especialmente por ela permitir que ele acessasse algo que ele tinha muito interesse. A família dela, a família Átila, e especialmente o poder que a família dela representava. O Rogue, então, nunca esteve interessado por ela. Ele sempre esteve interessado em acessar o poder da família dela através dela. Isso vai constituir muito do sentido da dominação que ele vai exercer sobre ela como estratégia de permanecer naquela família, sem que ele precisasse efetivamente amar a Gisela. Então a dominação, que vai ser muito constitutivo do conflito de autoestima da Gisela, que o Rogue vai exercer sobre ela, é parte dessa estratégia dele de se manter próximo ao poder dessa família, assim como a vulnerabilidade inicial da Gisela, sem lugar na família, sem lugar quanto a interesse, sem lugar quanto a relações sociais de amizade, também vai constituir muito da aptidão, digamos assim, da fragilidade dela em ser dominada nessa relação tóxica que vai ter tudo a ver com a crise de autoestima da Gisela. Comigo é diferente. Eu mal consigo me olhar no espelho. Bom, e bora para a teoria psicanalítica. Entender o conceito de autoestima, para mim, passa seguindo a obra do Jacques Lacan, especialmente por entender que o nome autoestima é uma pegadinha. Porque tudo que a autoestima não é auto. Estima não tem nada a ver com uma criação autônoma e individual. Como que uma pessoa, um eu, produz um sentido, um valor sobre si mesmo?
É uma pergunta central para a questão da autoestima. E a teoria do Jacques Lacan vai nos apontar, de umas formas um tanto complexas, que não é muito necessário entrar aqui, mas vai nos apontar que, inevitavelmente, toda a construção de sentido, de valor, de imagem, que uma pessoa vai produzir sobre ela mesma, ela sempre parte de um outro que vai dando o sentido de nós mesmos, e esse traçado dessa vinda desse sentido pelo outro, ele vai se apagando. E a gente vai se auto-reconhecendo a partir daqueles elementos que o outro vai nos dando para nos reconhecer. Então a autoestima é uma pegadinha, porque ela nunca é auto, porque ela sempre vem do outro. E quem que é esse outro? Pode ser outro como pessoas importantes na vida de alguém, como pai, mãe, relacionamento amoroso. Pode ser outro como pequenas comunidades da vida dessa pessoa, da escola, a igreja, o futebol, os amigos, a faculdade. Pode ser outro de uma forma mais indeterminada também, como discursos que estão aí pelo mundo que não são muito fáceis de localizar. Eles parecem ser um tanto impessoais, mas também são um outro que vai construindo a nossa imagem, como preconceitos de raça, preconceitos de gênero, preconceitos de classe, preconceitos estéticos quanto ao corpo, como gordofobia. Então, esses outros, seja uma pessoa mais determinada ou mais indeterminado como discurso, ele vai construindo a forma como um sujeito se vê. E é dessa ideia que eu quero partir. Nunca há autoestima como autônoma e individualmente gerada. Ela é sempre produzida por relações. O que nos coloca numa questão essencial. Entender como a gente se valoriza enquanto pessoa passa por a gente entender a qualidade das relações que a gente está no mundo. Porque essas relações vão nos dizendo como a gente é, qual é o nosso valor, qual que é o nosso sentido, qual que é o nosso lugar no mundo. Seja as relações presentes, seja também as relações passadas que de certa forma ficam cristalizadas na gente, como se a gente ficasse carregando o sentido de relações já passadas, como nos definindo ainda. E bom, esse conceito de autoestima me parece que vai ser muito bem trabalhado na dupla Gisele e Hogg, como um trabalho sobre o conceito de autoestima ou de crise de autoestima e sobre manipulação que relações tóxicas podem produzir na autoestima. E a gente vai acompanhar como se constrói. É coisa de refazer mesmo. Tá, tenta pintar de novo. Um novo quadro, tá bom? Sei que você consegue, my beautiful painter. Peraí. Como isso vai se dar na crise de autoestima representada pela personagem Gisela na novela? A gente vai ver que a Gisela, ela se torna muito vulnerável ao olhar, ao significado que uma pessoa específica dá para ela no mundo. E isso é parte da vulnerabilidade que a novela ia construindo para ela, já que ela não tinha um grande lugar social na família, um tanto à sombra das brigas de poder da família, ela não tinha um lugar social muito delimitado frente às mulheres da família dela, também sentindo a sombra da mãe enquanto artista. Ela também não parece ter amigas, também não parece ter círculos sociais, também não parece ter hobbies ou atividades muito desenvolvidas que permitiriam ela ter relação. Então tudo isso vai construindo um lugar de uma vulnerabilidade onde uma pessoa que ela ama e que nesse amor detém poder sobre ela pode passar a dizer o significado dela no mundo, o sentido dela, o valor dela, a autoestima dela. A autoestima da Gisela então vem de fora, e vem de fora através de um poder cedido a um único personagem, o Hogg, o homem que ela ama. E uma segunda ideia que me parece muito importante para pensar sobre o conceito de autoestima, de crise de autoestima e de relação tóxica, e que se encarna muito bem na série, é que as relações amorosas, isso não é lá uma ideia muito romântica, mas as relações amorosas são, no fundo, relações de poder. Elas têm sempre um jogo de uma relação de poder internamente essas relações. Como se media, como se negocia esse poder internamente às relações amorosas.
esse poder, ele vai meio que sendo negociado no cotidiano através do valor que um dá para o outro, através do medo que um tem de perder o outro, ou da fantasia de que seria insuportável perder o outro, através dos limites que um consegue estabelecer com o outro, através dos pactos de não violência que um consegue estabelecer com o outro. E a questão é que as relações tendem ao tóxico, elas se tornam cada vez mais tóxicas, quanto mais se desequilibra essa dinâmica interna de poder as relações amorosas. Então, se um ama muito mais o outro do que o outro ama um, isso produz um desequilíbrio. Se um imagina muito mais que não conseguiria viver sem um outro, isso produz um desequilíbrio. Se um não consegue estabelecer limites nas relações sobre o que pode, o que não pode, o que é inaceitável, isso produz um desequilíbrio. E a gente vê a relação da Gisela e do Rogue produzida a partir de um grandíssimo desequilíbrio de poder. O Rogue, ele vai aos poucos dominando a Gisela. A Gisela é uma personagem vulnerável que não tem outras relações sociais para ajudar ela a entender aquilo como uma experiência de dominação. E o Rogue, inescrupuloso, ele vai usando desse poder que ele reconhece no ato de a Gisela o amar como o ama, como uma forma de conseguir manipulá-la para que ele tenha aquilo que ele realmente busca, o poder que a família Átila concederia a ele. Então a gente vai vendo como esse é o grande objetivo do Rogue e como ele pode usar o amor como uma estratégia de manipulação exatamente sobre esse desequilíbrio de poder. E a gente vai vendo como a Gisele vulnerável, ela acaba sendo totalmente afetada pelo sentido que o Rogue dá para ela, pela forma como o Rogue a vê. E o Rogue vai progressivamente usando disso para deixar ela fragilizada, deixar ela na lama, deixar ela numa posição de dominação. Você é bonitão, sabia? Eu ficaria horas te olhando. Tira uma foto minha, se baseia nela, vai. Faz isso. Essa teoria, então, vai apontar dois grandes perigos para a autoestima, para baixa autoestima ou para crise de autoestima. O primeiro deles é ter relações na nossa vida, relações que são sempre simbólicas, de linguagem, que vão significando que a gente é desvalorizado, que a gente vale pouco, que a gente é pouco reconhecido como amável, como valioso para o outro. Seja essas relações mais determinadas ou mais indeterminadas, em pessoas, comunidades, ou mesmo os discursos que estão aí pelo mundo, seja essas relações presentes ou passadas. Essa teoria nos diz que, basicamente, a gente se valoriza de acordo com o que nossas relações constroem enquanto valorização de si. Ou seja, se a gente tem esses outros que nos dizem amável, valioso, reconhecido, interessante, inteligente, belo, a gente vai passando a se reconhecer assim. Mas se por outro lado a gente tem nos outros relações tóxicas, relações que nos desvalorizam, que nos jogam para baixo, que nos dizem pouco amável, pouco valioso, a gente também vai nos reconhecendo assim. Então a qualidade das relações na vida, elas passam a importar muito para o problema da autoestima. E um outro grande perigo que essa teoria vai apontar é o perigo de dar a uma única pessoa, ou a poucas pessoas, a uma comunidade, ou a um discurso, o valor de como eu sou para o outro reconhecido. Então, se a gente fica extremamente dependente a um outro que vai dizer quanto que a gente vale, a gente acaba ficando muito vulnerável à opinião desse outro. Enquanto ter vários ciclos sociais, vários tipos de relações às vezes com qualidades diferentes, nos ajudam a dialetizar, a transformar, a negar o sentido que uma única pessoa pode dar enquanto valor, enquanto sentido que eu tenho para o outro. E nesse sentido a gente vai entendendo a vulnerabilidade que Beleza Fatal vai construindo para a Gisela. De um lado, ela é profundamente vulnerável ao Rogue, que ele é basicamente o único que vai dizer na vida dela qual é o valor dela enquanto sujeito. De outro lado, a gente vê o Rogue interessado em usar isso como uma arma de manipulação, porque o interesse dele é dominá-la, não amá-la.
E a gente também vê a construção dessa relação como uma relação de poder profundamente desigual, que se torna uma relação tóxica. Então a gente vê o Rogue muito claramente usando dessas vulnerabilidades construídas no enredo da novela para praticar o que ficou conhecido hoje em dia como gaslighting, uma forma de prender ela num sistema de valorização dela que está sempre desqualificando ela, sempre colocando ela para baixo, sempre desencorajando ela a viver, porque o objetivo do Rogue novamente é dominá-la, e ele consegue fazê-lo exatamente por ele ser um tanto único na vida dela, para ela não ter outras relações sociais que ajudariam ela a sair desse lugar, e também por ele construir uma relação de poder na intimidade amorosa desse casal profundamente desequilibrado, que leva essa relação para o tóxico. Por que a gente não faz uma plástica logo, na cara toda, e muda tudo de uma vez? É porque eu queria ficar bonita pra você. Essa teoria psicanalítica tem também, então, o benefício de nos dizer limitações em estratégias para tentar transformar a autoestima. Porque, afinal de contas, se a autoestima nunca tem nada de alto, se ela é sempre efeito das relações que uma pessoa mantém com o mundo dela, presentes ou passadas, então tentativas por um viés muito individual de tentar solucionar conflitos de autoestima tendem a ter pouco poder ou fracassar. Digamos assim que Gisela, na sua intimidade, tentava se reconhecer bonita, se dizer valiosa, se dizer amável. Se ela simplesmente tenta fazer essa relação frente ao espelho, sem transformar a qualidade das relações da vida dela, que dizem quanto que ela é bela, interessante, amável, isso tende a ter pouco poder. Assim como também tende a ter pouco poder a tentativa dessa autoestima meramente por uso de procedimentos estéticos, que é também um tema muito abordado pela novela. A Gisela, ela fica tentando essa saída por um uso repetido de procedimentos estéticos, mas esse uso de procedimentos estéticos se torna só mais uma estratégia de manipulação do Rogue, aquele que detém o domínio sobre a Gisela e sobre como ela consegue se reconhecer bonita ou feia. Então, o Rogue ele usa dos procedimentos estéticos para manter o conflito da Gisela sobre a autoestima, mostrando que essa saída individual pelo uso do procedimento estético também pode ter pouco poder se a qualidade das relações da vida da Gisele não conseguissem se transformar. Porque tá todo mundo contra ele. Você acha isso mesmo? Acho que ele me ama. Acho que a gente tá junto há muito tempo. Eu conheço o Rogue. Você sabe que tudo que eu falo pro seu bem. Então por que você não começa a falar pro meu mal, hein, garota? Pra ver se alguma coisa melhora nessa casa. Hein? Você é igual a todos os homens daqui, entendeu, Carol? Você é igual ao seu pai. Você é igual ao Benjamin. Você é igual ao meu pai. Tia, respira. Maravilhoso, você chegou aqui e falou assim: tia, vamos fazer dança? Vamos fazer dança? Aí eu fui lá e fiz a dança. O que aconteceu? O Rogue não gostou. Aí você chegou aqui e falou: eu acho que você precisa de terapia. Vamos fazer terapia, tia? Eu fui e fiz a terapia. O Rogue não gostou. Você, garota, acabou com o meu casamento. Eu tô com você. Eu te amo. Eu te amo muito. Sai. Bom, e daí vai entrar em cena na novela uma personagem que se torna fundamental para que a Gisela conseguisse lidar com o conflito de autoestima que ela vivia. A Carol, a sobrinha da Gisela. A sobrinha da Gisela ama a tia dela e tenta primeiro ajudar a tia através da estratégia de dizer que ela é bonita, que ela é gostosa, que ela é legal, que ela é interessante. E ela percebe que isso não estava dando muito certo. Apenas isso não estava dando muito certo. E ela passa a perceber, o que vai ficando óbvio para ela, que a Gisela não conseguia se reconhecer como valiosa porque ela vivia uma relação tóxica. E ela começa a fazer então esse segundo movimento de apontar para a Gisela que ela vivia uma relação tóxica e que era aquela relação que impossibilitava que a Gisela se reconhecesse enquanto amável. Mas, dado o poder que o Rogue tinha nessa relação desigual de poder, que era uma relação tóxica para a Gisele, frente a Gisele, a Gisela não consegue simplesmente sair com essa nomeação de que ela vivia uma relação tóxica. Ela resiste, ela luta contra
conseguir sair dessa relação tóxica. Então a Gisela, muito sagazmente, ela tenta por uma outra via. Ela leva a Gisela para a escola de dança. E na escola de dança, a Gisela desenvolve outras relações, relação com a própria Carol, relação com a professora de dança, que eu me esqueci o nome, relação com o Javier, que vai se tornar um novo par romântico para ela, relação com o próprio ato da dança e a comunidade da dança. E através disso, o poder que o Rogue detinha sobre a Gisela, por ele unilateralmente poder dizer qual que era o valor da Gisela no mundo, vai diminuindo. E é isso que consegue permitir a Gisela um respiro, uma possibilidade de se ver por outros olhos, uma transformação do valor de si. E esse se ver por outros olhos é muito bem representado na novela por uma nova relação amorosa. Por uma relação amorosa com Javier, que vê nela encanto, vê nela beleza e que ajuda que ela conseguisse se ver através dos olhos dela. Isso é muito bem representado numa cena onde a Gisela, que ao olhar no espelho se vê feia, é amparada pelo Javier, que coloca ela frente ao espelho e fala para ela olhar como ela era bonita. E nesse movimento, o que o Javier está conseguindo fazer é que ela se olhasse no espelho não mais pelos olhos do Rogue, mas agora pelos olhos de outras pessoas, pelos olhos do Javier, que estava apaixonado por ela. Então ela vai progressivamente conseguindo manter um olhar mais amoroso, mais valorizador frente a ela mesma. Comigo é diferente. Eu mal consigo me olhar no espelho. Vem cá. Vem. Olha pra você. É linda. Linda. Diz, eu sou linda. Eu sou... Eu sou... Eu não tô conseguindo. Não consigo. Se eu pudesse te emprestar os meus olhos. E essa história, a novela vai dar um desfecho que eu acho muito representativo também, muito interessante. O Rogue, né, com as desventuras aí do que a série propõe para ele, ele acaba por sequestrar a Gisela. E isso não é um ato à toa, mas é um ato construído enquanto sentido na novela, para que a gente pudesse ver que no fim das contas, o Rogue estava sempre sequestrando a Gisela. Só que anteriormente não fisicamente, mas sequestrando ela no campo do sentido, na representação, no simbólico. O Rogue é como um sequestrador. Ele fazia do poder que ele tinha sobre a Gisela, do desequilíbrio de poder, da relação tóxica, da manipulação pelo gaslighting, ele fazia disso uma estratégia de sequestro. Uma estratégia de sequestro do sentido que a Gisela podia dar sobre ela mesma. E a novela também representa isso com um sequestro que se torna físico. E a novela também vai representar isso como uma vingança da Gisela, conseguindo escapar do sequestro e sequestrando ele de volta. E a Gisela, aí, tomada pela vingança, faz o Rogue se sentir sequestrado, se sentir apavorado, se sentir mortificado, se sentir destruído em sua imagem, assim como ela tinha vivido por todo esse processo. É isso. Fizemos aí uma análise sobre relações tóxicas, relações de poder internas à relação amorosa, autoestima e a construção da autoestima através das relações com o outro. Até a próxima, um abraço, quem puder, curta, compartilhe e se inscreva no canal.